morrer? Você com certeza já se perguntou isso. Eu acho que todo mundo, em algum ponto na vida, se pergunta como deve ser a sensação de morrer. Será que você sente alguma coisa? Será que você vê uma luz branca e caminha até ela e de repente você tá no céu cheio de anjos tocando harpa? Será que existe purgatório, inferno? Será que existe vida após a morte? Dependendo muito da sua crença, você pode ter uma ideia diferente com relação à morte. Eu nunca sei exatamente o que pensar, porque eu fui criada dentro de duas religiões relativamente diferente. Por um lado, eu fui criada dentro da igreja católica, fiz crisma, fiz catequese, frequentei a missa durante muito tempo. E por outro, a minha mãe tem crenças espíritas e eu cresci lendo livros espíritas e acabei criando essa relação muito forte com o espiritismo e com a ideia de reencarnação, de que a vida continua. É uma ideia que eu gosto bastante e que, apesar de ser conflitante com a ideia que a igreja católica faz de vida após a morte, pra mim faz mais sentido do que simplesmente você morrer e acabou. Seja qual for a sua ideia, eu tenho certeza absoluta de que em algum momento da sua vida você já parou pra se perguntar o que acontece depois que a gente morre. Seja com relação a você mesmo, eu espero que não, mas principalmente quando alguém que a gente gosta morre. Eu passei por essa experiência mais recentemente, em 2015, quando minha avó morreu. Foi uma experiência muito ruim pra mim, porque eu era muito ligada à minha avó, ainda sou, né? Independente de qualquer coisa, pra mim ela ainda vive de uma certa forma. E eu lembro quando ela morreu, eu passar por esse processo de realmente pensar, tipo, cara, é isso a vida? Você vive 80 anos, 70 anos, sei lá quantos anos você vai viver, e aí você apenas desaparece um dia e a vida continua dos outros sem você. E esse tipo de questionamento eu acho que começa a perseguir mais a gente depois que a gente envelhece. Quando a gente é criança, é uma coisa que não tem tanto peso, não tem tanto significado, porque a vida ainda é muito efêmera, né? A gente não tem esse tipo de pensamento filosófico. Mas conforme a gente vai ficando adulto e as pessoas começam a de fato morrer, né, tanto os seus parentes mais velhos quanto às vezes amigos próximos, né, a morte começa a te atingir de uma maneira diferente. E um desses questionamentos que eu acho que eu sempre me faço: como seria a vida das pessoas? Como será a vida das pessoas depois que eu morrer? De que maneira que o meu existir impactou na vida deles e continuará impactando? Quais são as histórias que os meus netos vão ter sobre mim, sabe? De que maneira que as pessoas vão falar sobre mim depois que eu me for? Eu sei que essa conversa toda parece muito mórbida, mas, gente, eu juro que não é num sentido tipo, quero ir embora, tá? É uma curiosidade natural que eu tenho de imaginar a história. Toda a questão é que a morte é uma mística. Eu acho que é a maior fantasia humana é a morte. Porque é o tipo de coisa que ninguém nunca voltou pra contar. E eu acho que é isso que cria uma mística tão grande em volta da morte, e é isso que possibilita com que cada um crie a sua fantasia diferente com relação ao que é o outro lado, ou o que seria a vida após a morte. Se existe uma vida após a morte, vai dependendo muito do teu entendimento sobre a vida, do teu entendimento sobre religião, sobre várias coisas, eu acho. E é exatamente sobre isso que fala No Fim do Mundo, do Felipe Golias, que foi lançado agora na Bienal do Rio pela editora Rouxinol. Eu confesso que quando eu peguei o livro, eu achei que ele tinha uma temática completamente diferente. Porque ele tem essa capa que lembra um pouquinho, assim, sei lá, literatura fantástica, né? E eu meio que fiquei esperando uma aventura com, sei lá, mundos e dragões ou whatever. Mas na verdade, No Fim do Mundo fala sobre morte. Fala sobre um garoto que acorda de repente e descobre que ele morreu. E ele enfrentando esse desafio de aceitar a morte, de aceitar que a vida dos outros, das pessoas que ele deixou pra trás, continua sem ele. Tem uma vibe muito Caronte, assim, de tipo, o barqueiro literalmente te levando até o outro lado, com a diferença de que você é seu próprio Caronte. O Colin, que é o protagonista desse livro, ele se vê obrigado a navegar por águas misteriosas, literalmente, porque ele descobre que o outro lado é tipo um mar muito extenso, que ele precisa percorrer para chegar até o místico outro lado. E durante essa jornada dele até o outro lado, ele acaba tendo que se desprender das coisas que mantiveram ele aqui. E isso me lembra muito a ideia espírita de morte, assim, de tipo, de você precisar evoluir para conseguir chegar ao outro lado. Enquanto você não evolui, ou você fica preso às coisas que te mantiveram na Terra, e aí você nem passa pra uma outra vida, nem passa pro outro lado, ou você continua reencarnando até você, né, resolver essas questões. Não é exatamente esse tipo de ideia que o Felipe constrói No Fim do Mundo. A ideia que ele faz mesmo é de que a gente precisa cortar os laços que mantiveram a gente aqui pra poder seguir em frente. E a maneira como ele mostra isso, especialmente na relação do protagonista com o irmão dele,
é muito bonita, porque a gente percebe que rola essa ideia de culpa, eu acho, essa culpabilização quando alguém morre. Todo mundo passa por isso, eu acho. E ele precisa revisitar o passado dele e revisitar os futuros hipotéticos da família dele pra conseguir se desprender daquilo, perdoar e se perdoar pra poder seguir em frente. Enfim, foi uma surpresa bastante positiva. No todo é um livro bem gostoso de ler. Ele não vai ser assim uma coisa que vai mudar a sua vida, mas ele é rápido de ler, eu li em um dia e te faz realmente refletir sobre questões de vida e morte de uma maneira, assim, bem brisada até às vezes. E se vocês quiserem conferir mais sobre No Fim do Mundo, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Quarta-feira a gente vai começar um projeto novo por aqui. Vai ser mês de maratona de leitura, então quarta-feira vai ter live aqui no canal às 10 horas da noite. Se inscrevam aí pra não ficar de fora. Tem já o link da minha live em algum lugar aqui pra vocês colocarem no sininho, pra não esquecerem de participar. E aí, durante a live eu vou dar mais informações sobre esse projeto, que eu tô muito feliz e bem ansiosa pra começar. Se você já leu No Fim do Mundo, ficou curioso? Quais são as suas ideias sobre morte? Como que você acha que é a vida após a morte? Deixem aí nos comentários pra gente continuar essa conversa. E eu volto na quarta-feira. Beijos, até mais!